Amados do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra que nos alimenta nessa manhã. Rogamos que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que saiamos daqui nutridos, com a nossa alma revigorada, mediante a tua graça maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, nós estamos começando esse mês de dezembro, 3 de dezembro, é data que geralmente nós começamos a pensar nas festividades de Natal. E como as crianças disseram, muitas vezes nós nos perdemos em meio às festividades natalinas com o foco errado. Às vezes o foco do nosso coração está muito mais nos encontros familiares, talvez no cardápio que vamos escolher para esse final de ano, talvez a discussão eterna se coloca passas ou não no arroz. São discussões que estão presentes em nossos corações e que muitas vezes estão no foco da nossa atenção no meio das celebrações natalinas. Quando começamos a pensar sobre esse assunto e pensando na ideia de advento, que é o nome que damos a esse momento que antecede a celebração de Natal, é bom, é oportuno pensarmos como que Deus é o dono da história. Como que o nosso Deus, em sua graça maravilhosa, tem a história em suas mãos. E como que Ele, por sua graça, concedeu que tivéssemos redenção em Jesus. Portanto, quando celebramos um evento histórico como o Natal, sem que nós de fato estejamos preocupados na data específica, muitas vezes as pessoas se perdem discutindo se de fato Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro ou não.
Para nós cristãos, isso deveria ser pouco importante, porque Jesus nasceu, e esse é o mais importante. A Bíblia não nos dá uma data precisa, portanto, isso não deveria ser uma preocupação nossa, já que temos a certeza do nascimento, ainda que nós não saibamos exatamente quando. Mas o fato é que a história diz respeito a nós. A história diz respeito àquilo que Ele fez por nós. Mais especificamente, a história diz respeito a quem nós somos. A nossa identidade. Pense no espelho. Não um espelho qualquer. Alguns anos atrás, eu não lembro exatamente que parque que eu estava com minha família, e nós fomos visitar um local de espelhos que você começa a enxergar o seu corpo todo deformado por meio daqueles espelhos. Mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. E as distorções vão sendo formadas por meio do reflexo do espelho. E o mundo, meus irmãos, ele é como uma diversidade de espelhos distorcidos que faz com que nós olhemos para o reflexo e não vejamos exatamente como somos, mas vejamos distorcida a nossa imagem. E quando nós olhamos para a história da verdade, quando nós olhamos para os planos de Deus, e mais especificamente para o que Ele fez para que nós fôssemos igreja, nós realmente temos muito a considerar sobre quem nós somos. Não voltados para as imagens falsas de um mundo idólatra, de um mundo com o foco contra Deus, na rebelião contra Deus, mas considerando, como vimos aqui, de forma tão poética, não é mesmo? Os planos do Deus triuno. Quando Paulo descreve esse plano maravilhoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Deus amado, o Deus triuno, a Trindade Santíssima. E não apenas vemos como Ele opera, mas o que Ele operou e o que Ele nos fez ser. Nós somos chamados a ver da importância de Cristo, de como que os planos foram executados de forma tão linda e maravilhosa. Portanto, o Natal, queridos, ele inaugura essa linda história de redenção planejada durante séculos. Na verdade, planejada antes que houvessem séculos. Planejada pelo Deus eterno, que antes que houvesse espaço e tempo, já tinha os seus planos totalmente planejados e impossíveis de serem alterados pela vontade humana. Mas aprove ao Senhor que numa data certa, num período certo, num momento histórico, Maria recebesse a mensagem: você dará luz ao Emanuel. Você em seu ventre carregará o Deus homem, que por meio dele você mesmo será salva. Aquela linda mensagem do anjo Gabriel, que nos lembra que essa história de fato, ela se cumpriu no espaço e no tempo. E do amor que moveu o coração de Deus, porque Deus não precisava ter feito isso, amados irmãos. Não havia no ser de Deus qualquer necessidade para que Ele se importasse comigo e com você. Não havia uma espécie de
isolamento, de solidão de Deus. Você talvez já tenha ouvido isso, mas Deus nunca está sozinho, porque Deus, Ele é essa comunidade santíssima, a Trindade Santa, mas Ele escolheu em amor nos abençoar nas regiões celestiais com todas as bênçãos. Por isso, queridos, nessa manhã eu quero lembrá-los que de fato nós somos abençoados. Eu sei que é uma expressão tão corriqueira, não é? Tão corriqueira que vira forma de falar com as pessoas. E aí, bênção? E aí, abençoado? Mas perceba que para ser de fato abençoado, há uma história, há um planejamento, há um cumprimento, há sacrifício, há morte, há redenção, remissão de pecados. Por isso, queridos, nós vamos ver um pouquinho daquilo que nos levou a ser de fato abençoados. E que nessa manhã você saia daqui abençoado, mas convicto do que de fato te faz ser um abençoado. O que de fato te faz ter nessa característica fundamental, ser aquele agraciado do Senhor. Primeiramente, do versículo 3 ao 6, nós vemos a ação do Pai. Veja comigo o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito, louvado, engrandecido seja aquele que nos abençoou em Cristo. Isso será uma constante nessa linda descrição histórica de um hino. Não falei isso, mas esse trecho da carta aos Efésios, muito provavelmente trata-se de um hino da tradição cristã, pela forma como ele está organizado poeticamente. No texto grego não há vírgulas, não há pontos, é um texto corrido, que parece de fato apontar para uma poesia, e há um refrão para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, que ele fala 3 vezes, e é tão interessante observarmos como que esse hino, cantado possivelmente pela igreja no primeiro século, diz respeito ao poder de Cristo, a como Cristo exerceu esse plano maravilhoso. E uma constante que nós vamos ver é que o Pai, o Filho e o Espírito agem, planejam, mas tudo por meio daquilo que Cristo fez na cruz. O texto nos diz, versículo 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o primeiro verso, a primeira estrofe desse hino. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Isso porque foi antes da fundação do mundo, segundo o seu querer e não segundo o nosso merecimento ou segundo as nossas obras, que ele nos abençoou. E as bênçãos que são derramadas envolvem sermos santos e irrepreensíveis, chamados no Senhor para estarmos separados de um mundo de rebelião, de um mundo voltado contra Deus, mas ele já havia nos escolhido como igreja, como indivíduos em Cristo. Também diz o texto, em amor nos predestinou para a adoção, separou-nos santos,
trouxe para perto de si filhos adotados. Isso diz muito ao nosso respeito, a quem somos como igreja, como crentes, porque nós não somos desgarrados, nós não somos soltos em meio a um mundo perdido. Não, temos Deus como nosso Pai, e não são todos que têm Deus como o Pai. É falsa a doutrina secular que diz, todos são filhos de Deus, né? E nesse Natal, então, geralmente as pessoas que associam Papai Noel com Deus, uma confusão muito grande, ainda dizem, todos são filhos de Papai Noel. Tem música para isso? Não, nem de um nem de outro, lamento dizer. Porque na verdade, segundo o propósito da vontade daquele que faz tudo segundo o seu querer, diz Paulo, aqueles que ele predestinou, ele adotou. A doutrina da igreja presbiteriana, claro, não é nossa doutrina, mas a qual nós subscrevemos, chamada de calvinismo, geralmente associada a Calvino, ainda que ele não tenha criado isso, diz que a predestinação é o planejamento prévio e inalterável do plano de Deus para toda a história. E portanto, por causa da sua vontade graciosa, Ele nos predestinou para sermos filhos. Filhos. Isso diz respeito a você, meu irmão, minha irmã. Aqueles que em Cristo estão, são filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, sendo Ele o Filho primogênito do Pai. E para o propósito de sua própria vontade, diz o texto, segundo o seu querer, sem que nós possamos sequer dizer outra coisa senão glorificar o seu santo nome. Diante daquilo que o Pai fez, desse lindo planejamento na história e antes da história, o que nos cabe é louvar, engrandecer o seu santo nome, glorificar ao Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o nosso chamado. Queridos, todos os meses são meses para que nós adoremos e glorifiquemos ao Senhor. E pense, portanto, dezembro como esse primeiro mês do ano de 2024. Porque estamos inaugurando já a nova história, uma nova contagem da história daquilo que Ele fez por nós. Nós finalizamos em dezembro esse ano, mas pensem, é só uma convenção de calendário. O que de fato move e deve mover os nossos corações é a convicção de celebrar o Natal como um marco do amor de Deus, como um marco em que aquele bebezinho na manjedoura, ao crescer e cumprir tudo que Deus havia designado, nos fez também filhos de Deus. O texto continua, versículo 7, e agora se direciona à própria obra de Cristo, ao dizer, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, voltado para a obra do Filho, Paulo nos fala dessa redenção pelo sangue. Claro, nós não podemos falar do Natal sem falarmos também da Páscoa. Estão conectados, porque aquele que nasceu veio para redimir, aquele que redimiu nasceu. As coisas estão unidas de modo tal que quando celebramos o Natal, celebramos a redenção também. E não apenas um mero nascimento de um bebê, é muito mais do que isso. Eu já estive em certas celebrações de Natal de família, em que o pessoal pegava um bolinho, botava uma vela e ainda cantava parabéns para Jesus. Gente, Natal não é o aniversário de Jesus. É muito mais do que isso, queridos. É muito mais do que isso. Natal envolve a linda história de redenção, onde nós que éramos escravos por causa dos nossos pecados, escravos, condenados pela nossa rebelião, estávamos completamente abraçados à maldade, à escuridão, andávamos em trevas, mas vimos a luz pelo sangue do alto preço da vida de Cristo. A remissão, portanto, dos pecados, a redenção, tem a ver exatamente com pagamento. Essa palavra envolve pagamento. É uma expressão que envolvia as relações comerciais da época de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, portanto, destaca que no sangue de Cristo nós somos remidos, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que enquanto escravos nós somos comprados, mas o valor que nós tivemos, para sermos comprados, aquilo que foi dado em troca para que fôssemos comprados, não foi moeda, não foi ouro, não foram joias, foi o sangue do Cordeiro de Deus, foi o Filho de Deus enviado ao mundo para morrer em nosso lugar. Nós que merecíamos aquela morte, Ele a tomou em nosso lugar para que nós tivéssemos remissão dos pecados, para que nós tivéssemos a redenção em Jesus Cristo, sendo Deus, portanto, rico em graça e perdão. E essa riqueza dele é demonstrada exatamente Ele nos comprar para si, de uma forma que jamais alguém poderia comprar. Nós temos valor para além daquilo que qualquer um nesse mundo poderia dar. Ontem, na reunião do presbitério, estávamos reunidos aqui na igreja, e eu estava conversando com o reverendo Reinaldo, o presbítero Arcanjo, que fazem parte da igreja Presidente Noronha. Faz parte do nosso presbitério, mas é a igreja mais distante que nós temos, lá em Noronha. E estávamos comentando rapidamente do casamento recente que teve, onde um desses multimilionários fechou basicamente a ilha de Noronha para o casamento. Mais de 17 milhões foram gastos em uma celebração onde aviões foram fretados, diárias de hotéis foram fechados, só e somente para o casamento. Mas, queridos, é muita pobreza, porque eu não sei nem quem é esse cara, mas eu lhes garanto que ele não pode comprar uma alma, nem mesmo a dele. Nem mesmo a dele, com todo o dinheiro que ele tem, ele pode adquirir remissão dos pecados. Nenhum de nós
pode fazer isso. Não há dinheiro nesse mundo, não há Bitcoin que possa resolver essa situação. Cadê Igor? Não há. Somente quando Ele derramou o seu sangue, diz o texto, nele temos redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. É por isso que é tão engraçado quando a gente pensa naquelas músicas, né? Tem uma que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, e outra que diz: eu nunca saberei o quanto custou. De fato, porque a esquizofrenia das duas músicas apontam para o problema. O problema é que quem pode contar as gotas do sangue do Cordeiro de Deus e o seu valor? Sob que critério pode se estabelecer o alto preço que foi pago? Mas podemos saber sim que foi um alto preço de redenção, para que fôssemos feitos herança, escolhidos de Deus, predestinados por Deus, para recebermos a redenção que jamais pode ser tomada. Porque se com alto preço Ele nos comprou e nos resgatou do império da morte e da escravidão, como podemos imaginar que isso poderia ser nos tirado? Não. Os planos benditos de Deus Pai, executados de forma perfeita pelo Deus Filho, são garantidos pelo Deus Espírito Santo. Veja agora o versículo 13 e 14, que encerra esse lindo hino. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele planejou, Ele executou, é Ele quem garante que todos aqueles que creem estão assegurados, selados em Cristo. Amados, esses dois versículos que encerram esse lindo hino de louvor e graça ao Senhor, mostra como que nós estamos lacrados pelo Espírito Santo. Geralmente, as nossas viagens temos feito em família. Nós, quando chegamos na hora de despachar a bagagem, damos um ato de fé, quando pedimos à companhia que nos dê um lacrezinho para colocar ali na bagagem, e que a gente sabe que aquele lacre ali, vento pode destruí-lo, mas nada pode destruir o lacre do Espírito Santo. Amados irmãos, aqueles que foram predestinados antes que houvesse tempo, que receberam da graça da remissão dos pecados no tempo e no espaço pela obra perfeita de Cristo, e que recebem a aplicação de tudo isso quando na história, na nossa história, cremos pelo poder do Espírito. É maravilhoso perceber como que essa ordem é tão clara e tão simples para entendermos o Evangelho. O versículo 13 nos diz: aqueles que ouviram e creram, recebem
o Espírito Santo. Não há, irmãos, qualquer confusão aqui. O Deus que predestinou todas as coisas, que escolheu o seu povo, escolheu aqueles que pertenceriam a Ele, que seriam chamados filhos de Deus. Esse mesmo Deus enviou o seu Filho, humano, Deus, para que naquela cruz, enquanto o seu sangue era derramado, não houvesse qualquer gota de sangue, daquele sangue tão caro, derramado em vão. Porque absolutamente todos por quem Ele morreu ouviram ou ouvirão do Evangelho e crerão para a glória de Deus. Essa é a garantia. E esses jamais serão abandonados. E esses jamais se perderão em louvor da sua glória. Queridos, quantos motivos nós não temos para louvor do Senhor, para gratidão ao Senhor. O encerramento desse ciclo de 2023 e o início de um novo ciclo de 2024 não deveria nos trazer qualquer ansiedade. Tenha calma, não tenha medo do ano de 2024. Talvez você pense assim: ah, pastor, me disseram também em 2019 para não ter medo de 2020. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque o dono da história nunca deixou de ser dono da história. Porque os planos dele nunca deixaram de ser perfeitamente executados, aplicados, e nada nesse mundo pode impedir. E Ele fez tudo isso por amor. E nesse primeiro dia de domingo de Advento, nós somos levados a confiar no amor. Não em qualquer amor. Não em qualquer um que diz por aí que ama, mas no amor de Deus. No amor que nos adotou como filhos, no amor que nos redimiu com o sangue do Cordeiro, no amor que estamos selados, um amor que jamais acaba, um amor que jamais podemos nos afastar. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, fome, morte, perseguição, perigo, espada? Não. Sobre todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. O amor dele não falha, o amor dele não pode ser tirado, perdido. Não. Estamos selados em seu amor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado com todas as bênçãos das regiões celestiais, tendo, ó Deus, em seu próprio propósito, segundo a sua vontade, na riqueza da tua graça, nos concedido a adoção de filhos, nos santificado e nos tornado santos, separados, segundo o teu querer, a fim de que em Cristo, Senhor, sejamos chamados filhos de Deus. E tem enviado, e que enviou o seu Filho, para que por meio dele tivéssemos a remissão dos pecados, a redenção, por meio da sua graça tão rica. Temos largado a vida de pecado, engano,
para vivermos uma vida de santidade, de verdade. E esse mesmo Deus maravilhoso que em espírito habita em nós e nos cela, a fim de que esse amor jamais nos abandone. Nós te louvamos, ó Deus triuno. Nós te louvamos, ó bendita Trindade Santíssima. Nosso Deus, dono de todo o nosso ser. E rogamos que dirijas a nossa vida segundo o teu querer, para a glória e louvor do nome santo do Deus triuno. Em Cristo, portanto, estamos satisfeitos, plenos, completos. E assim podemos orar no nome dele. Amém.